O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles quem tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria de iniciar aqui com vocês esta reflexão, esta homilia, lembrando uma coisa muito importante. O Evangelho que proclamamos em nossas celebrações não é o Evangelho qualquer, não é anúncio construído pela desobediência do homem. O Evangelho que proclamamos em nossas celebrações, inclusive solenemente nesta, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que proclamamos é a própria palavra do Senhor. E se sabemos disso, devemos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações para acolher esta palavra, a fim de que essa palavra produza em nossa vida os frutos desejados, não tanto por nós mesmos, mas por Deus. Porque Deus, em seu amor, é o primeiro a querer a nossa salvação. É o primeiro, até mais do que nós, a querer a nossa felicidade. E é exatamente por isso, porque Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa felicidade, que hoje estamos aqui, neste culto de adoração ao Deus vivo e verdadeiro, louvando e bendizendo a esse Deus maravilhoso pelas maravilhas que Ele realizou na vida de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe.
Entendamos esse mistério de fé ou não. Aceitemos esse mistério de fé ou não. Maria, por vontade de Deus, é mãe do Filho de Deus, é mãe de Jesus, esse verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Entendamos, aceitamos, cremos ou não. Independe de nossa vontade, e sim da vontade de Deus. Nós nos colocamos diante da palavra preparada para esta celebração, e já fazendo imagem daquela que seria a grande intercessora, a corredentora, não a salvadora, a corredentora, aquela que pela obra de sua vida colaborou com o autor da vida para a obra da salvação. Nós vemos uma imagem esfumaçada, uma imagem, eu diria ainda, apagada, de Maria. Falamos da rainha Esther. Essa mulher que, juntamente com seu povo, no exílio, vendo que o seu povo estava para ser exterminado, intercede diante do rei pelo povo. Poderia pedir 1000 coisas, afinal de contas, o rei havia prometido. Ela pede apenas pela vida do seu povo. Séculos mais tarde, também uma mulher, agraciada por Deus, criada por Deus, sem a mácula do pecado original, essa mulher também, num sair de si mesmo, num contemplar uma humanidade perdida, uma humanidade mergulhada em seu pecado, essa mulher abre mão dos seus projetos de vida, abre mão do seu plano de vida, da sua própria vida, para se posicionar diante do anjo e dizer: eis aqui a escrava do Senhor. Por amor à humanidade, por amor a Deus, esta mulher abre mão de sua própria liberdade e se torna escrava do Senhor. É Maria. E começa assim a obra da nossa salvação. O plano sonhado por Deus para restaurar toda a criação começa a se cumprir em Maria. Em seu ventre imaculado, humano, ela gera o Filho de Deus por obra do Espírito Santo. É fácil de crer? Não é? E devemos ter maturidade de fé suficiente para afirmar isso. Não é fácil acreditar nisso. E se acreditamos, não acreditamos pelas nossas próprias faculdades mentais, pela nossa própria inteligência. Nós acreditamos porque também por essa mulher Deus enviou para nós o seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que vive em nós, que nos revela esse mistério de amor. Eis a serva do Senhor, foram palavras que veio mudar totalmente a face da terra. A promessa do Espírito, eis que faço nova todas as coisas, tem o seu cumprimento no momento da embaixada angélica, quando Maria volta a repetir, se coloca totalmente nas mãos de Deus. Não tem mais a sua vida, não tem mais a sua vontade, mas unicamente a vontade de Deus. Nós ouvimos a segunda leitura, livro do Apocalipse de São João, que devo recordar aqui para aqueles que participaram desta novena. Durante 9 dias, o povo de Deus se reuniu aqui nesta comunidade de Nossa Senhora Aparecida para celebrar a novena em preparação a esta festa de hoje. Eu queria aqui perguntar: quem que participou dos 9 dias da novena aqui na comunidade? Algumas pessoas que participaram estão presentes. E vocês devem se lembrar que o tema preparado, escolhido para a novena desse ano, foi exatamente o tema da segunda leitura de hoje. O livro do Apocalipse de São João, capítulo 12. O primeiro dia, quando se abriu a novena,
no dia 3, foi o Padre Jean, não foi isso? Quem presidiu aqui a Eucaristia. E se falava da mulher que havia aparecido no céu revestida de sol. O que é a mulher revestida de sol, senão a própria pessoa de Maria, a Imaculada, aquela que havia sido gerada sem a mácula do pecado original? O que, além disso, é essa mulher? Aquela que se entrega e se deixou preencher, a cheia de graça de Deus, e fazendo uma imagem com esta mulher, a Igreja, fruto da vontade de Deus. A Igreja católica, apostólica e romana é santa, porque é fruto da vontade de Deus. Não foi fundada, não foi criada pela vontade de nenhum homem e de nenhuma mulher, nem na obediência e nem na desobediência. A Igreja católica, a Igreja fundada por Cristo, tem como fundamento os apóstolos. E tem como a força que a mantém viva, que a mantém de pé, a vontade daquele que a fundou. E tem no seio dela esta mulher, que por ser a mãe do Senhor, a mãe do fundador, a mãe da cabeça que é o Cristo, é também a mãe dos membros, que somos cada um de nós. É essa mulher que aparece no céu, revestida do sol, envolta pela graça de Deus. No dia 4, o tema, essa mulher que aparece revestida de sol, ela tem a lua debaixo dos pés. Quem presidiu esse segundo dia dessa novena foi o Padre Edmilson. E nós somos chamados a entender o sentido dessa lua. Quando do pecado de Adão e Eva no paraíso, Deus, para condenar a serpente, e Deus, para também condenar a humanidade decaída, coloca a inimizade entre a mulher e a serpente. E diz: ela te ferirá teu calcanhar, diz para a mulher, e tu lhe esmagarás a cabeça. Essa lua simboliza todos aqueles que se voltam contra a Igreja de Cristo, todo o inimigo do Evangelho, todo o inimigo da cruz, todo aquele que não reconhece o Senhor como Deus vivo e verdadeiro, todos aqueles que não professam a fé na Igreja de Cristo. É o inimigo, é o demônio. E a Igreja vence o demônio. Maria esmaga a serpente do paraíso. Aquele que causou a queda do homem é vencida pela Igreja, é vencida por Maria. No terceiro dia, o tema, sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Nesse dia, foi o seminarista Derek quem fez a celebração da palavra. E essa Maria, coroada com o símbolo mais forte, as colunas da nossa igreja, os apóstolos, está verdadeiramente coroada pela força daqueles 12 que foram escolhidos por Deus. Aqueles que foram escolhidos a dedo pelo próprio Cristo, e que são a coluna da igreja, e que são aqueles que nos transmitem, através dos séculos e dos sucessores dos apóstolos, os bispos, a partir do Santo Padre, o Papa, e os bispos unidos ao Santo Padre, o Papa, são aqueles que nos transmitem a doutrina recebida dos apóstolos, e não doutrina recebida pela desobediência, pela desunião, por aqueles que não aceitam Deus como seu Salvador. Essa coroa colocada na cabeça de Maria pesa. Pesa porque tem a autoridade dos apóstolos. E essa mulher coroada por nós, coroada no céu, carrega sobre a sua cabeça, ela como centro, origem da vida do fundador da igreja, carrega sobre si o peso dos apóstolos. E esse peso é dado também a cada um de nós. Nós devemos anunciar a doutrina recebida dos apóstolos, e não doutrina
recebida pelo homem e pela desobediência do homem. Depois, no dia 6, nós contemplamos o tema. Essa mulher estava grávida e gritava em dores do parto. Em Maria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi o Padre Douglas, nosso vigário também, quem veio presidir esse dia, a Eucaristia. Nós sabemos, a Igreja de Cristo, Igreja Católica, Apostólica e Romana, fundada pela vontade de Cristo, tendo como Pedro a rocha fundante. Tu és Pedro, sobre Pedro edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, os poderes do inferno não irão derrotá-la. Nós podemos dizer, essa igreja sofre, ainda hoje. A mulher do Apocalipse, o símbolo da igreja no Apocalipse, e também a imagem de Maria, a mãe de nosso Senhor, ainda sofre as dores do parto, porque a igreja de Cristo é perseguida. Desde o primeiro dia, desde o seu fundamento, desde quando Cristo, pregado na cruz, derramou sangue e água, dando para nós o sacramento do batismo, em primeiro lugar, e se deixando para nós como sacramento da Eucaristia. Desde esse dia, a igreja de Cristo é perseguida, porque é a palavra de Deus que nos revela. Os discípulos se escondiam porque tinham medo da perseguição dos judeus. Nenhum dia no mundo essa igreja tem passado sem sofrer qualquer tipo de perseguição. Seja pelos amigos declarados do Evangelho, que não aceitam o Deus de Israel como Deus único e verdadeiro, sejam também por aqueles que se dizem cristãos, que não aceitam a santidade da igreja, e seja muitas vezes também por nós, membros da igreja, que com a nossa falta de exemplo, com o nosso orgulho, com a nossa cabeça dura muitas vezes, nós também perseguimos a igreja de Cristo. Então, essas dores do parto ainda não terminou. A igreja ainda sofre. Agora, não desanimem por eu estar dizendo isso, porque sobretudo as mulheres que são mãe sabem quanto é dura a dor do parto, mas como é gostoso, como é consolador, depois das dores do parto, segurar o filho nas mãos. E a promessa de Deus para a sua igreja é nada mais, nada menos do que a vitória. A igreja, enquanto caminha na terra, é nada mais, nada menos do que a própria imagem da Jerusalém celeste. E essa não é mais promessa, é vitória de Deus. E enquanto nós caminhamos aqui, nessa vida, nós caminhamos ainda com uma igreja que geme as dores do parto. A cada dia, porque essa igreja, a cada dia, eu volto a dizer, sofre perseguições. Depois, no outro dia, o dia 7, o outro tema. Outro sinal apareceu no céu, o dragão. Em Maria, encontramos forças para lutar contra o pecado. Muitas vezes na nossa vida, o demônio age ocultamente, não dá as caras. Ele vem a nós com sugestões, com palavras até adocicadas muitas vezes. Vem até com pessoas a quem temos por pessoas santas, pessoas sábias até muitas vezes. E é o demônio que se disfarça para nos tentar, para tirar a nossa paz, para nos fazer esmorecer na nossa fé. Maria gemia de dores no parto e o demônio, em forma de dragão, aparece para devorar o seu filho. É uma repetição do tema anterior.
é a perseguição que a Igreja de Cristo sofre. E o pior, muitas vezes, sofre em nome de Deus. É terrível isso. Os inimigos da Igreja perseguindo a Igreja em nome de Deus. Nós, membros da Igreja, difamamos a Igreja em nome de Deus. É um convite que a liturgia faz também para olharmos para nós mesmos e revermos um pouco a nossa caminhada e o nosso amor a essa Igreja. O tema seguinte: a mulher deu à luz a um filho homem. Por Maria veio a nós a salvação. Padre Márcio veio presidir aqui este dia. A mulher deu à luz a um filho homem. O Evangelho de João nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pelo Verbo e com o Verbo, todas as coisas foram criadas, e sem ele, nada teria sido feito. Então o Verbo de Deus, o Filho de Deus, habita com Deus desde sempre e para sempre. Chegada a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho ao mundo, e envia o seu Filho nascido de mulher. Isso não é mais mistério que esperamos acontecer. Aconteceu. O Filho gerado no ventre de Maria, obra do Espírito Santo de Deus, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o Messias esperado, é o Salvador do mundo. Nós sabemos, pela doutrina que recebemos dos apóstolos, pela doutrina contida nas Sagradas Escrituras, já desde o Antigo Testamento, desde o povo da Antiga Aliança. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência do homem. Eva pecou e levou o homem também ao pecado. O pecado de Adão, o pecado de Eva, consiste em nada mais, nada menos do que o pecado do orgulho, o pecado da soberba. Queremos ser como deuses. E muitos homens e mulheres hoje agem na sua vida como quem não precisa de Deus. Agem na sua vida como sendo capaz de levar a sua vida à frente, sem a vontade e sem o auxílio de Deus. É pecado de soberba, é pecado contra o Espírito Santo de Deus. Mas ainda assim, voltando à raiz do tema, a mulher que deu à luz a um filho homem. Se por Eva veio o pecado, e nós herdamos o pecado de Eva, se por conta do pecado de Eva, embora resgatados por Cristo, a natureza humana continua decaída, por que não podemos aceitar que por Maria, a Virgem obediente, aquela criada por Deus sem a mancha do pecado original, por que não podemos aceitar que por Maria nos veio a graça? Por que uma pode trazer o pecado e a outra não pode, por vontade de Deus, trazer a graça? Faz sentido para um cristão afirmar isso? Faz sentido para um cristão não aceitar que Maria é mãe de Deus porque ela é mãe de Jesus? Não faz sentido. É vontade de Deus, não é vontade nossa. Se por Eva o pecado entrou no mundo, por Maria o Salvador entrou no mundo. Não porque Maria é poderosa, não porque Maria seja deusa, não é. É mulher, é criatura. É certo que criada por vontade de Deus, sem a mácula do pecado, mesmo porque o Filho de Deus não podia nascer de uma pecadora. É certo que Maria, em tudo também, dependeu e depende da vontade de Deus. Maria não é deusa. Mas para nós, é modelo de santidade. É modelo de vivência religiosa. Porque a desobediência em Eva
em Maria se tornou obediência e abandono nas mãos de Deus. E graças ao sim de Maria, nós podemos acreditar e nós podemos esperar. Seremos salvos, porque o Salvador, o Filho de Deus, veio ao mundo. Então, por Maria, veio até nós a salvação. E a salvação de Maria tem nome, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele ressuscitado, aquele que também obediente, nos amou a ponto de se entregar por nós para morrer na cruz. Depois, o tema: após a mulher dar à luz a seu filho, essa mulher é retirada para o deserto. Com Maria, a igreja atravessa o deserto rumo à Nova Jerusalém. É o nosso tempo. Falava para vocês, desde o seu fundamento, a igreja não passou ainda um dia sem de alguma forma sofrer alguma perseguição, sofrer alguma violência. O dragão não conseguiu lhe devorar o filho. O filho foi levado para junto de Deus. A morte não venceu. O pecado não venceu. Aquele que a humanidade pendurou numa cruz e matou, Deus ressuscitou. E ele voltou para o seio do Pai. O menino foi levado para o trono de Deus. E a mulher foi levada para o deserto. Ou seja, foi levada para a caminhada ao encontro do Pai. O êxodo do povo de Deus ao sair da escravidão do Egito é esse nosso êxodo, não rumo a qualquer terra prometida, mas rumo a Jerusalém celeste. Não é mais Moisés quem nos conduz, mas é o próprio Cristo ressuscitado, é o Espírito Santo de Deus e a intercessão poderosa de Maria, nossa mãe. São essas forças que nos conduz por essa travessia do deserto até a Jerusalém celeste. Depois disso, o outro tema. O dragão, com a cauda, varreu a terça parte das estrelas do céu. Aquele que com Maria perseverar até o fim, será salvo. O dragão, o demônio, fez um estrago muito grande na sua perseguição contra a igreja. E quando eu falo fez um estrago muito grande, basta olhar para a situação do chamado mundo cristão e ver a divisão que esse mundo cristão se encontra. Cristo orou ao Pai para que sejamos um. Cristo nos prometeu que haverá um só rebanho e um só pastor. E qual é a obra do demônio? Divisão. Divisão e mais divisão. Ataques, acusações, falsidades, traição. E terça parte das estrelas foram dominadas por esse dragão. Estão fazendo parte também daqueles que perseguem. Louvado seja Deus, porque é só a terça parte. Os outros continuam firmes no sofrimento, carregando a cruz, se lamentando, chorando por essa situação, continuam firmes carregando a cruz. Por quê? Porque confia naquele que é o próprio autor da vida. O próprio Cristo nos diz: no mundo havereis de sofrer tribulações. Mas ele também nos diz: tende coragem, eu venci o mundo. E a gente passa por momentos que, por misericórdia, não é fácil. A gente se mete em cada situação que, por misericórdia, não é fácil. E cada um paga o preço da sua inconsequência, da sua irresponsabilidade, da sua ingenuidade, seja lá dado o nome que for. Cada um paga o preço por isso. Mas eu digo a vocês, não é fácil. Vocês sabem disso e talvez possam até para mim serem mestres
de Padre, venci essa tribulação. Eu acho que eu posso aprender muito com cada um de vocês, fiéis, povo de oração, povo de sacramento, povo de Eucaristia, povo de igreja. Com certeza, a gente pode aprender muito disso com vocês. Mas uma coisa que para mim é clara, e que eu gostaria muito que também para vocês ficasse mais claro ainda. Se Jesus diz, no mundo havereis de sofrer tribulações, ele também diz, tendes coragem. Eu venci o mundo. E um dos apóstolos mais perseguidos por causa do Evangelho vai dizer o quê? Em Cristo sou mais que vencedor. O que mais nós precisamos? O que mais a palavra de Deus precisa nos ensinar? Quais mais exemplos de Maria nós precisamos para verdadeiramente abrir o nosso coração a esta fé e aceitar a obra de salvação de Deus definitivamente na nossa vida? Por último, um presente de Deus dado por nós. Foi ontem, novamente, o seminarista Derek, substituindo um padre que teve problema e não pôde estar aqui, o seminarista Derek vem contar para nós o encontro da imagem. Eu vejo esse encontro da imagem como um grande presente de amor de Deus para nós. Não tem como colocar de outra forma. Com certeza foi colocado para vocês a história. Com certeza vocês sabem como estavam as condições naquele tempo, o sofrimento que aqueles pescadores estavam passando e como de repente um acontecimento inesperado, uma imagem quebrada, pequena, feita do material mais simples possível do mundo, como aquela imagem, sinal de Deus, que fique claro isso, não é a imagem, sinal de Deus na nossa vida, pode trazer alegria ao coração daqueles que encontraram essa imagem, e como pode trazer alegria ao coração de cada um de nós aqui hoje, reunidos para essa solenidade, reunidos para essa festa que realizamos aqui na terra, mas que com certeza está ecoando nos céus. Por quê? Porque os anjos se alegram com aquela que é imaculada. Uma imagem pequenininha. E devo lembrar a vocês, por mais que nos acusem, nós não somos idólatras. Nós não adoramos imagem. Mas nós amamos o suficiente para ver, num pequeno sinal de pobreza, desprovido de qualquer coisa, nós somos capazes, com os olhos de nossa fé, de ver nesse pequeno sinal a presença do grande amor de Deus por cada um de nós. E se, como nos fala o Evangelho de hoje, numa festa em que estava tudo bem, os homens e as mulheres presentes se alegravam, mas que se encaminhava para uma tragédia, e não haviam percebido isso, o que nos impede de observar na intervenção de uma convidada, de uma mulher, eu diria, intercessão daquela mulher junto ao outro convidado, o seu filho, o que nos impede de ver a obra de Deus realizada através de um pedido de Maria, e o que nos impede hoje, na nossa travessia, enquanto igreja militante, nos aproximarmos também deste pequeno sinal do amor de Deus presente em nós. A imagem de Aparecida e qualquer outra imagem venerada pela Igreja Católica é um pequeno sinal do amor de Deus por cada um de nós. O que nos impede de nos aproximarmos deste pequeno sinal, fruto da vontade de Deus, e pedir para essa mulher, pedir para essa mãe, que interceda por nós, assim como intercedeu por seu filho no casamento, lá nas bodas de Caná. Alguém vê alguma coisa errada aqui, por misericórdia? É a vontade de Deus. Se não fosse vontade de Deus, não estaríamos aqui. Se não fosse vontade de Deus, esse pequeno sinal não teria sido encontrado.
A alegria não teria nascido no coração daqueles pescadores e hoje nós também não estaríamos aqui. E se é vontade de Deus? Quem é o homem para apontar o dedo? Quem é o homem para acusar? Eu volto a dizer, a oração de Jesus: que sejam um, que estejam em mim, ó Pai, como eu estou em tu e tu estás em mim. A oração de Jesus é a oração para a unidade. A obra do Espírito Santo e o maior fruto do Espírito Santo de Deus na vida do homem é a união. Não são os grandes milagres, não são as grandes intervenções, é a unidade dos cristãos. E se a palavra de Deus nos atesta isso, como podemos ver com bons olhos, ou como podemos ver com indiferença o fruto da desobediência, e como podemos abaixar a nossa cabeça e não defendermos a nossa fé. Maria, mulher da obediência. Maria, mulher da oração. Maria, mulher do sim. Maria, mulher do silêncio. Falamos muitas coisas, muitos títulos atribuímos a Maria, mas vamos começar também a atribuir um outro. Maria, mulher valente, que não temeu, que esteve de pé junto à cruz do seu filho, que chorou diante dos romanos e diante dos judeus a injustiça. Mulher valente, até os apóstolos fugiram. Maria, mulher, ficou lá, aos pés da cruz, em nada se acovardou. Que nós possamos imitar também essa atitude de Maria na nossa vida. Que nós podemos também nos tornarmos cristãos valentes, que apesar dos erros da nossa igreja, porque nós estamos nela, apesar de tantas coisas que acontecem, que nós possamos olhar como ataques do demônio, e que essas coisas não nos desanimem na fé, que essas coisas nos façam levantar a cabeça e defendermos a nossa igreja, defendermos a nossa fé, defendermos a nossa doutrina. Eu digo a vocês, Maria é fruto da vontade de Deus. Maria é a realização de um sonho de amor de Deus pela humanidade que Ele havia criado. Que saibamos amar Maria. E amando Maria, que saibamos amar a igreja. E que amando a igreja, que saibamos ser verdadeiros anunciadores do Evangelho de Cristo. Desejo que aquela intercessora das bodas de Caná se torne também, porque já é e se torne cada vez mais, intercessora por cada um de vocês, por vossos lares. Que a fé de vocês na Igreja de Cristo, que a devoção de vocês à Mãe de Deus, nunca deixe que o vinho da graça do Senhor falte na vida de vocês. Que a alegria de se saberem filhos e filhas de Deus possa habitar no coração de cada um de vocês. E que cada um de nós, dentro das nossas limitações, dentro das nossas incapacidades, possamos também sermos os soldados de Cristo, aqueles que defendem a fé na igreja verdadeira, aqueles que, assumindo o compromisso do seu batismo, defendem essa fé e com exemplo de vida, mais do que com discurso, do que com palavra, mostrem ao outro a santidade da igreja. Que nos recordemos de Maria, aos pés da cruz, e que ouçamos de Maria a súplica de um coração de mãe, a súplica de um coração que sofre. Senhor, me tirastes este pregado na cruz, não permita que todos estes se percam. É a grande oração de Maria, e é nessa oração que nós devemos confiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria!